Queridos servidores e servidoras públicas do Estado de Goiás, meu nome é Délio Martins e esse é o seu canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, revisão geral ou database, como é muito mais conhecido. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Vamos lá. O que é revisão geral? Revisão geral é um direito do qual a database faz parte. Mas a maioria dos servidores conhece a revisão geral como database. O Estado não me pagou a database. Ok, o que você está querendo dizer é o Estado não me pagou a revisão geral. Por quê? A revisão geral é a recomposição do poder de compra da sua remuneração. Isso é revisão geral. A database é a data escolhida pela administração para que se pague essa recomposição. Vamos lá, mas assim, onde está esse direito? Da onde surgiu esse direito? Isso, em 98, através da emenda constitucional número 19, que foi uma reforma administrativa, coisa que hoje está em voga novamente, mas essa reforma administrativa na época teve um intuito de dar ao servidor uma garantia de não ter que ficar brigando por aumento salarial ou que aquelas categorias que detêm um poder de barganha maior consigam, em detrimento das demais, os aumentos. Criou-se uma situação para que todos tivessem uma reposição, uma recomposição do seu poder de compra através da revisão geral. E onde que ela está prevista? Lá na Constituição, artigo 37, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ou seja, o que o legislador constituinte derivado quis com esse dispositivo? Primeiro, o que ele quis é garantir que todos os servidores, de forma indistinta, sem distinção, inclusive de índice ou de data, tivessem uma recomposição do seu poder de compra. Ou seja, se hoje eu ganho X, daqui a um ano, quando a inflação vier e consumir um pouco desse valor, do meu poder aquisitivo, esse X possa corresponder aos mesmos X. E isso foi, inclusive, trazido à nossa realidade aqui no estado de Goiás. Quando? 2004. Mas eu não sabia que tem essa lei. Tem uma lei, a Lei 14.698 de 2004. Essa lei especificamente, ela criou as mesmas regras, replicou as regras da Constituição. Ela trouxe garantindo para todos os servidores do Estado, incluindo Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunais de Contas do Estado e dos municípios e Ministério Público. Todos, sem distinção de índice e de data, terão seus subsídios e remunerações reajustados. Isso quer dizer o seguinte, que na data base escolhida pelo Estado, prevista na lei, maio, haverá recomposição. Como que essa recomposição vai ser medida? Pelo INPC. O Estado de Goiás adotou o INPC como um índice para ele medir se houve ou não houve a inflação. Ok? Beleza. Mas aí você me fala, mas o Estado não quer pagar, ele não paga, o que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte, o Estado veio e criou hoje uma lei específica, na verdade hoje não, mas em 2017, uma lei dando um reajuste para uma categoria. E justamente o que a Constituição queria, o Constituinte queria, era que não houvesse essa possibilidade. Por isso que a database era sem distinção de índice e de data. Mas criou para o fisco, através de uma lei, um reajuste de 11,28% correspondente à revisão geral do ano de 2016. Aí você me pergunta, mas por que ninguém recebeu também? Só foi o fisco? Porque a lei disse reajuste. Mas se a lei disse reajuste, então não tem o que questionar. Temos sim o que questionar. Por quê? Como que essa lei foi formada? Lá no
no encaminhamento do projeto de lei do governador para a Assembleia, está dizendo que isso é um acordo feito de um mandado de injunção proposto pelo Sindifisco para a categoria a qual ele representa, que são os auditores fiscais do Estado de Goiás, que teve como intuito a criação de uma regra, de uma norma, por isso mandado de injunção, para que se criasse essa regra, essa lei específica, a dar o reajuste referente à perda inflacionária, para recompor a perda inflacionária causada pela inflação de 2015, que foi de 11,28%, índice apurado pelo INPC. Tudo na lei, no seu projeto, no seu encaminhamento, diz que é acordo do mandado de injunção número tal, para ser pago a revisão geral do ano de 2016, que teve como índice inflacionário. Tudo isso está lá no projeto de lei. Basta acessar o site da Assembleia Legislativa que qualquer cidadão consegue ter acesso a essa informação. Agora, por que foi pago só para essa categoria? Porque lá na lei veio escrito reajuste e não database. Ah, mas os outros têm direito à database? Todos têm direito à database. E isso vocês devem buscar, devem correr atrás. Procure um advogado seu de confiança e questione ele sobre a possibilidade de se trabalhar essa questão, de se buscar essa aplicação desse índice também para você que é de outra categoria. Todas as categorias têm direito a esse reajuste, que é a recomposição do poder de compra de 2016. Só que isso aconteceu só nesse ano especificamente? Não. Temos também outras datas bases ou revisões gerais que foram pagas a outras categorias. Na verdade, a outra categoria. A APEG, que é a Associação dos Procuradores do Estado de Goiás, também entrou com mandado de injunção. E o Sindifisco entrou com outro mandado de injunção. A APEG, ela buscou database de 2007, 8, 9 e 10. E o Sindifisco buscou 2017. Todas essas 5 datas bases ou revisões gerais foram pagas para essas duas categorias, procuradores e auditores. Os procuradores tiveram 24,1% de reajuste. Aquele mesmo procurador do Estado que fala que os demais servidores não têm direito à revisão geral, que o Estado não tem condições de pagar a revisão geral. Mas para eles foram pagas. A de 2007, a de 2008, a de 2009 e a de 2010. E, inclusive, sem lei, foi feito um acordo e o parecer de um procurador do Estado disse que não haveria necessidade de uma lei específica para essa imposição da lei de se fazer o reajuste. Bastasse que se reajustasse. Tem um índice, teve crescimento da receita corrente líquida, somente de 2017 para 2018, se eu não me engano, que não houve um crescimento da receita corrente líquida, que se não me falha a memória, foi um pouquinho negativo, mas não foi nada acima de 1% ou 2%. Mas, nos demais anos, todos a gente teve crescimento da receita corrente líquida. E isso é um dos autorizadores, é um dos requisitos que autorizam a aplicação da database, a revisão geral dos servidores. Sem contar, como no outro vídeo eu já falei sobre questão de isenção fiscal, as isenções impedem, inclusive, muitas vezes, de que os servidores tenham acesso a essa recomposição. E como eu também já disse, o servidor público é o serviço público. Não dá para dissociar um bom serviço público de um bom servidor. E para ter um bom servidor, ele precisa ter o seu poder de compra garantido, o seu poder de compra mantido. E isso, o próprio Poder Constituinte derivado em 1998, já entendendo isso e prevendo isso, fez a reforma administrativa, que é a emenda constitucional número 19, prevendo essa revisão geral anual. Mas, infelizmente,
ela não vem sendo não bem aplicada e, inclusive, o STF recentemente já decidiu sobre se existe ou não direito subjetivo à revisão geral, e isso a gente vai falar depois num outro momento. Mas aqui, voltando para a nossa situação, você servidor, principalmente aqui do estado de Goiás, você tem direito, porque já foi pago para várias categorias, 2 especificamente, as datas bases de 2007, 8, 9, 10, 16 e 17. Então, corra atrás, procure, veja como que tem que ser feito, o que pode ser feito e busque o seu direito. Lute pelo seu direito à revisão geral. Ok? Até mais. Pessoal, estou voltando aqui para passar uma informação bônus para vocês. O STF, ele editou um tema 864 de recurso repetitivo e definiu uma tese. Hoje essa tese diz o seguinte: a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente de dotação na lei orçamentária anual e de previsão na lei de diretrizes orçamentárias. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: servidor, você só tem direito à revisão geral a partir do momento que o Estado editou lá na lei orçamentária anual, chamada de LOA, a previsão para pagamento dessa revisão geral. Depois, tem que estar também editado, previsto, lá na lei de diretrizes orçamentárias. Se não tiver previsto nessas 2 leis, você, servidor, não tem direito subjetivo a exigir essa revisão geral. Por isso, sindicatos e associações, inclusive, servidores, levem isso aos seus sindicatos e associações e cobrem deles que entrem com ações não pedindo a injunção, mas pedindo que a administração cumpra a determinação constitucional de prever a revisão geral anualmente, inclua nessas 2 leis, na LOA e na LDO, a previsão para revisão geral. Isso não quer dizer, tendo a previsão, não quer dizer que vai ser pago, mas tendo a previsão, você, servidor, tem direito de cobrar da administração que se coloca. Aqui no estado de Goiás, para que ocorra de fato a revisão conforme regulamentado na 14.698 de 2004, é necessário 3 requisitos. Quais requisitos? Que haja inflação, primeiro deles, lógico, é bem óbvio. Depois, que exista receita, o acréscimo da receita, o crescimento da receita corrente líquida. Se não tiver crescimento da receita corrente líquida, o Estado não teria condições de dar esse aumento para o servidor, até razoável. E, por fim, que esse acréscimo não comprometa o investimento do Estado nas áreas mais sensíveis, educação e saúde, por exemplo. Ou seja, cumprido esses 3 requisitos, é obrigação legal, não só constitucional, da administração dar ao servidor, recompor o que ele perdeu. O Estado não dá nada. O servidor já perdeu o seu poder de compra. O Estado só está recompondo. Não é um acréscimo, não é aumento salarial. Muitos confundem revisão geral com aumento. E não é. Revisão geral é recomposição. É você voltar ao estado que estava anteriormente. Se eu tinha um poder aquisitivo X, eu mantenho esse poder aquisitivo X, mesmo que o valor da moeda tenha mudado. Ok? Então, pessoal, corram atrás dos seus direitos. Não fiquem parados. Sem luta, não há vitória. Até mais.